pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 120, já estamos aqui com nossos especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Globo, por favor, reprisa o 5x4. Fala, vídeo rubro-negro, os Luiz Simeone aqui, e cara, eu nunca vou esquecer do Obina fazendo gol e se machucando, velho. Não tem como. Fala, galera, eu sou Ana Beatriz Ayati e, como vocês já estão lembrando nos momentos, tô aqui para falar que vamos falar sobre o Flamengo, o gigante Flamengo, atropelando não só um, mas uns. Saudações, galerinha do mal, aqui é a Marcela e eu queria dizer que eu tô muito feliz de não ter participado do programa passado. Porque eu ia disseminar o caos, eu ia disseminar o ódio. Ainda bem que eu não estive presente. Mas esse foi o resumo do programa. Foi difícil sair da Libertadores. Foi verdade. Hoje, em compensação, também quase não vamos citar. Não, eu vou ter que ser sincero. Eu não ouvi o programa da semana passada, porque eu não ia aguentar. Porque eu ia ficar com ódio. Tá pesado, né? Não é tristeza, é um ódio. Eu ia sentir uma. Eu quero só saber, vocês falaram daquele 4x1 no Atlético Mineiro? Porque eu não ia aguentar ouvir. Citava. Infelizmente. Eu não ia aguentar ouvir, eu ia quebrar o celular, eu não ia aguentar ouvir. E, meus amigos, pra fazer um contraponto com o programa passado, que vocês ouviram, foi o episódio número 119, onde falamos sobre os jogos que a gente preferia ter esquecido. Hoje vamos falar sobre os jogos inesquecíveis que nós presenciamos, que nós vimos. Então cada um aqui vai escolher, vai comentar sobre um jogo que foi inesquecível para cada um de nós, que ainda a gente tá nessa labuta da quarentena ainda, né? Todo mundo ainda sem previsão de volta do futebol, o que tem deixado a gente sem saber o que fazer. E aí, você que ouviu o programa passado e passou muita raiva com a gente, assim como nós aqui, e que também nos viu fazer uma descoberta incrível, que aí todo mundo deveria prestar atenção, deveria estar nas capas dos jornais aí, a descoberta que fizemos em relação ao Flamengo coronavírus, que está há muito tempo em nossa história e a gente só percebeu depois do nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre os jogos incríveis e inesquecíveis que vimos do Flamengo. Foi passada para todos nós uma simples regra, que é o seguinte: não vale final, não vale jogo que valia taça, é só jogo grande pra gente, que foi inesquecível pra gente, mas não vale finais, não vale títulos. É pra ficar mais legal, né? Porque senão ia ficar muito fácil se fosse só final. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como 2009 praticamente todos os jogos foram de título, porque foi rodada após rodada, né? A gente ganhou com 2 pontos na frente, qualquer jogo teoricamente é título. Acabou que, pra mim, fica muito inesquecível 2011, porque 2009 e 2011 foram os 2 anos que eu mais fui ao estádio. 2009 no título, 2011 eu fui muito ao Engenhão, o Maracanã estava fechado. Eu fui muito ao Engenhão assistir jogos do Flamengo no ano de 2011. Então, eu acabei fazendo uma lista aqui de alguns jogos que são inesquecíveis pra mim, mas alguns deles são de 2011. E um deles eu não fui porque, obviamente, o jogo não foi fora de casa, mas eu quero dizer que é impossível a gente começar esse programa. Eu vou lançar polêmica. É impossível começar esse programa. É impossível começar esse programa sem falar do 5x4 contra o Santos. É o primeiro. Claro. Tem que ser o primeiro jogo. É o primeiro. Eu ia falar ele, não tem como não ser ele. Você pode ter qualquer ressalva sobre o Ronaldinho no Flamengo, achar que o Ronaldinho não deu o que podia ter dado, o Ronaldinho foi isso, aquilo. Pode não ter gostado nem um pouco, mas que ele proporcionou o melhor jogo que a gente assistiu até hoje do Flamengo, isso a gente não pode negar. Não, você não introduziu direito. Dia 27 de julho de 2011, Santos e Flamengo, Santos 4, Flamengo 5. Quero falar um negócio muito importante. Quero falar uma coisa importante aqui pra gente dar continuidade. Então diga, Aninha. Vou falar uma coisa aqui muito importante sobre a minha vida e sobre o Flamengo e sobre o Santos. Desde que eu me entendo por gente, quase todos os meus aniversários, tirando o que eu me lembro assim bem,
tirando o Flamengo e Botafogo do ano passado, quase todos os meus aniversários caíam Flamengo e Santos. Sempre era Flamengo e Santos. Meu aniversário é 26 de julho. Então, você sempre... é cheia dessas coisas, né? Cara, sou cheia. Então, tipo assim, sempre no dia 25 de julho rolava Flamengo e Santos. Dia 26... Vaz não fez uma merda no teu Pois aniversário, é, mesmo? exatamente, Então, na Copa do Brasil, naquela porra daquela Copa do Brasil que a gente passou, mas a gente quase perdeu aquela vaga. Porque o Vaz estava ali testando. Meu aniversário exigiu... Não falamos desse jogo semana passada, olha. Quase que o meu coração vai embora no meu aniversário. Então, tipo assim, sempre lá pro dia 25, 26, 27, eu tenho certeza que vai rolar um Flamengo e Santos. Eis que eu fui presenteada com 5-4, né, na ressaca do meu aniversário, quando eu tava comemorando. Quando fez 3-0, eu falei, nossa, Flamengo, obrigado pelo presente, maravilha, que humilhação, né, vou sair desse meu aniversário humilhada, já comecei mal essa fase da vida, mas não, tava lá a história para ser escrita. Então, só para deixar claro que sempre que vocês ouvirem falar em Flamengo e Santos, lembrem de mim, gente, meu aniversário, eu tava ali comemorando, eu tava vivendo... Tava lá Ronaldinho pra te dar um presente. Tava lá Ronaldinho, quando o Ronaldinho sai comemorando a falta, que ele faz aquela mãozinha, tipo, porra, era pra mim. Poucos sabem disso, mas era pra mim. Tipo, calma, filha, porra, tá aniversário. Então é isso. Esse jogo foi espetacular, cara. Esse jogo, é pra falar de jogo que a gente acha inesquecível, não tem como começar com o outro. Fala aí, Simeone. E é tudo no primeiro tempo, cara, assim, eu é vou grande falar passo, mais, né? Eu vou falar mais pra frente aí do jogo que eu... Aqui eu sinto uma saudade, velho, que o meu ídolo Obina, velho, se machucou nesse jogo. E foi, enfim, ele se machucou fazendo gol, velho. Inclusive a entrada criminosa do goleiro do Vasco na época. Foi o 1-1, semifinal do Carioca de 2007, se eu não me engano, foi a Taça Guanabara. E, cara, o Obina se machucou numa grande jogada dele, numa grande arrancada. E, nossa, velho, que saudade do Obina. E ele ficou, acho que 6 meses fora, assim, ficou muito tempo fora. Eu acho que ali eu senti, velho, que saiu aquela magia dele, né? Foi ali que ele começou a render cada vez menos. Enfim, pela lesão mesmo, que foi um entorse bem grave no joelho. E, enfim, o jogo acabou 1-1, ele iniciou os trabalhos, né, bem no começo do jogo. E, nossa, velho, ali foi o fim de uma era, né, da era Obina. Foi um ano incrível dele, né, foi 2006, 2007, né, o começo de 2007, de certa forma. E, cara, foi ali que a era Obina se foi, eu fiquei muito triste mesmo. Mas, cara, eu acho que é pra história, né, o cara fez um dos gols mais importantes do Flamengo em nos anos 2000 para o título da Copa do Brasil, né? Que a gente eu acho que o gol que ele fez em 2006, em 2006 com o Paraná. Também. Ele livrou a gente do rebaixamento, foi muito mais importante. Também, velho. Ele foi muito importante nesses anos. Isso cara, é loucura. Exatamente. Loucura. Bem lembrado pelo Marcelo. E, cara, realmente, mas o golaço, cara, ele entrou e fez um golaço, assim, um cruzamento e, num bate-rebate, soltou uma pancada na gaveta. Aquele chute perfeito, cara, que não tem defeito nenhum ali naquele chute. E, cara, foi ali que abriu a porteira, né? O Luizão fez o segundo gol. E, cara, foi sensacional. Ele entrou praticamente, fez o gol e... Enfim, foi um fim de uma era. Não tem como não esquecer desse semifinal. Que ali realmente tu via que, cara, não seria mais o mesmo. O fim da magia ali era pertinente. Eu concordo com as duas escolhas até aqui. Eu acho que são jogos que todo flamenguista lembra. São aqueles jogos que o flamenguista pode passar horas falando e que ele não vai cansar e que ele sempre vai ter um detalhe novo para contar, ou que ele vai repetir um detalhe que ele já contou, mas com uma emoção diferente a cada vez que ele conta. Esse jogo do Flamengo e Santos, que a gente citou como o jogo que não tinha como não falar dele, até era o meu primeiro da lista, não é um jogo só querido pelos flamenguistas. É um dos maiores jogos da história da humanidade. Sim, que o torcedor de futebol já viu. Tanto que até não torcedores do Flamengo nem de Santos também tem eles como um dos jogos inesquecíveis, só pra você ver. E eu só preciso fazer uma errata aqui, que a Globo
sem transmitir o jogo, só que foi lá no Globo Esporte. Eu acabei de descobrir isso agora, mas agora é tarde, porque já passou. Não, esse jogo ele foi loucura, tanto que tava passando uma reportagem. Mas eu acho que merecia um domingão à tarde, hein? Merecia. Tá passando um jogo de seleção, porra. Não vai passar um Flamengo e Santos muito maior do que vários jogos que estão passando aí. O que é a Copa do Mundo perto do Flamengo? Pelo amor de Deus, gente. Pela rodada do Brasileirão. Vocês estão fazendo piada aí sobre o que é seleção e tudo mais, mas se você parar pra pensar, realmente é um jogo digno sim pra ser reprisado. Sim. Não falando como flamenguista, como essa piada, tipo, o que é seleção comparado ao Não, mas era um jogo. Era um jogo. Sim, era um jogo que você tinha Neymar, era um jogo que você tinha Ronaldinho. É um jogo de Puskas, sabe? É um jogo. Um jogo de Neymar. Assim. O Neymar fez um gol Puskas, é verdade. Não, gente, e tudo o Felipe, o pênalti que o Felipe pega do Elano. Não, e é muito louco esse jogo, tipo assim, tava rolando uma reportagem especial, um domingo desses aí, que também era, tipo assim, jogos marcantes pros narradores, né? Qual foi o principal jogo que narrou? E aí ai meu Deus, como é que é o nome de quem narrou mesmo? O Luiz Roberto. O Luiz Roberto falou do Flamengo e Santos. Então ele falou assim, cara, foi um jogo inacreditável. E é de fato assim, tudo que envolve. Porque você vê ali no início do jogo, tipo, 2 timaços, né? O Santos com o Neymar, o Santos estava jogando muito. O Neymar estava muito no seu auge. Era o Santos campeão da Libertadores. Exatamente. Começa por aí. Borges, e o Neymar, Borges, eles tava com o Elano, tinha o Ibson tava indo pra lá. Tinha o Ganso na melhor fase do Ganso. Então, tipo assim, tinha o Santos tinha um timaço, o Santos campeão da Libertadores, como a Marcela bem lembrou, o Neymar naquele auge que você já tá falando assim, cara, esse moleque não existe. Por outro lado, tem o Flamengo que você tem, cara, o Thiago Neves, você tem Ronaldinho, tipo, sabe, já são grandes nomes que você fala assim, cara, não tem como você também diminuir e qualquer momento eles podem fazer qualquer coisa. Esse jogo poderia ter sido o jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão brasileiro. Não foi, o Flamengo não foi campeão brasileiro, o Flamengo terminou em quarto esse campeonato de 2011. O Flamengo não foi campeão brasileiro em 2011 porque ele passou 10 rodadas sem ganhar. Foram 5 empates e 5 vitórias. O Flamengo tinha essa graça também, né? Foi exatamente sim. O Flamengo ficou 5 jogos, 5 empates e 5 derrotas. Foram 10 jogos sem ganhar, e aí no jogo seguinte o Flamengo ganhou e teve aquele meme do Ronaldinho, tão deixando a gente sonhar. Se o Flamengo tivesse mais 7 vitórias nessa sequência, o Flamengo teria feito uma pontuação para ter sido campeão. Foram esses 10 jogos que tirou o título do Flamengo. E além disso, além do resultado da virada, de você ter uma virada para 5-4 de um time que saiu perdendo de 3-0, tem ainda a qualidade de jogo. Tipo assim, foi um jogo muito bom de se assistir. Podia ter terminado 3-3. Que foi um jogo muito bom de se assistir, porque foi um jogaço. Então, tipo assim, e aí você ainda tem assim, lá, claro, que aquela primeira metade do primeiro tempo deu muito mais o Santos. Tanto que o Santos abriu 3-0 e todo flamenguista com certeza pensou assim, cara, bem goleada. Com 3-0 nas costas já, né? Bem goleada. Eu lembro que quando o jogo tava 3-2, o David perdeu um gol. Que a bola bate na perna, ele vai chutar com a perna, a bola vai no gol, ele bate na outra perna e tira. Ele tira com a outra perna. É muito ridículo. E é a cara de um jogo terminar 3-2 com o último lance de perigo de um jogador sendo esse. É a cara, você fala assim, caraca, você ficar martelando aquele lance na tua cabeça assim, ó, na hora de dormir, igual um babaca, tipo, meu Deus, cara, se aquela bola tivesse entrado. Outra nota, só rapidinho, Gonzaga. Outra nota desse jogo, cara, é lembrar do Luiz Antônio, que fez um primeiro tempo incrível. E se machucou. Ele estava numa fase incrível, velho. Que realmente ele era uma promessa. Mas a partir dessa lesão, velho. Mas, cara, e nesse primeiro tempo ele dominou. Ele que puxou a reação do Flamengo. Vale lembrar também. Luiz Antônio deu assistência pro primeiro gol do Ronaldinho. Sim. Ele fez uma jogadaça na direita. Vale lembrar também do nosso Parazinho, tá? Já cavando uma vaga no Mengão. O Parazinho também contribuiu pra isso, tá? Jogando muito pro Flamengo, né? Muito pro Flamengo, já cavando a vaga. Ele sabe muito bem jogar bem pros outros times, cara. É incrível isso. Gols em contra, que ele sempre gostava de marcar um gols em contra. Não, mas ele não fez gol contra nesse jogo, não. Não, sim, mas na época do Santos ele amava marcar um gols em contra.
Não, ele fez o gol contra em 2009. 2009 Sim, então, mas ele não marcado, ele tem essa fama. Ele fez em 2009 um gol contra que ele não precisava ter feito se aquela bola passasse o Adriano Faria. Ele fez um gol contra desnecessário, seria gol do Flamengo de qualquer jeito. Não, ele tem a fama de fazer gol contra por ajudar, sempre. Eu lembro muito bem também que nesse dia eu não estava em casa e minha amiga estava assistindo o jogo e me mandando 1-0, 2-0, 3-0. Eu falei, pô, ferrou. Quando o Flamengo fez um gol, eu saí correndo, eu tava tipo a 5 minutos de casa. Quando eu cheguei, o Flamengo já tava empate o jogo. E eu fiz que, meu Deus, que jogo é esse? Caralho, você fez uma maratona, tu? Não, eu tava muito perto de casa. Era tipo, realmente, alguns minutos de casa. Não tava nem longe onde eu tava. E eu falei assim, caraca, eu sentei, eu só assisti parte, não assisti o jogo inteiro, assisti parte dele. E eu já estava enlouquecido como aquele jogo estava andando já. Só metade dele. Eu lembro que eu tava no MSN quando começou. E eu falei assim, vou me despedir aqui. Saudoso MSN. Não, falei, vou me despedir aqui. Porque o jogo vai começar. Só que eu não lembro o que me entreteu. Que tipo, eu fiquei mais um pouco com o início do jogo, vendo o jogo assim. E aí o Santos fez 1-0, eu falei, nossa, que bosta. Aí 2-0, eu falei, não, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? No 3-0, eu falei, não vou mais sair da internet, não vou perder meu tempo na minha cabeça, vou ficar aqui no meu MSN tranquilo, em paz, porque eu não vou passar esse vexame. Quando o Flamengo fez 3-1, eu lembro de olhar e falar assim, cara, não fez mais do que obrigação, mas subir a plaquinha, gol do Flamengo, ficar subindo aquela plaquinha, pra incomodar todo mundo que tava torcendo contra. E aí eu fiquei, cara, 3-1 não fez mais do que obrigação, pelo menos de 0 a gente não perde, de 0 a vergonha não vai ser. Mas vambora. No 3-2 eu falei, opa, larguei tudo, sentei no meu sofazão, falei assim, opa, dá pra sonhar. 3-2 é diferente. Desculpa te interromper, é porque o foda não é só 3-0, o foda é tomar o terceiro gol, o jogo já tá 2-0. No meio do primeiro tempo. Não, o jogo já tá 2-0, aí você me toma o terceiro gol, foi só o gol Puskas. Mas isso aqui, mano. É verdade. Foi só golaço. Toma um gol do Neymar. Aquele drible que o Neymar deu no Angelim. Não existe aquele drible. Era pedir pra sair, né, pegaram cara? Depois, os cruzeirenses. Os cruzeirenses elegeram o gol do Everton Ribeiro contra a gente, o mais bonito da história. Aí na hora que passou, né, na minha tela, eu botei, cara, é aquele gol que quando que antes de entrar você já respira fundo e fala assim, minha senhora. Cara, você já se prepara. É difícil escolher qual gol. É a mesma coisa. Na hora que ele dá aquele drible, você já pensa assim, putz, essa porra vai entrar. Minha nossa senhora. Você já se prepara, você respira fundo. Qual gol que a gente tomou foi o gol mais bonito que a gente tomou? Esse do Everton Ribeiro, cara. Sem dúvida. Esse do Neymar foi, desde o começo da jogada foi incrível. Não sei. Não, o Neymar, eu acho que o Neymar da jogada. Pela jogada foi do Neymar. Esses dois é muito difícil. Mas o do Everton... O do Everton Ribeiro foi humilhante. Eu me senti o do Neymar, eu falei, cara, que coisa bonita, que coisa bonita. Mas do Everton Ribeiro foi tão bonito que eu me senti humilhada. Eu falei, nossa, eu fui humilhada por esse jogador agora. Humilhada. Ele acabou comigo. Tipo, a jogada do Everton Ribeiro me deixou mal. Assim, então, o drible que o Neymar dá no Ronaldo Angelim não existe. Desconcertante. Não existe. Ele inventou aquilo na hora, ele fez na sorte. Aquilo não existe. Não, o Neymar tava atacado. Se você pedir pro Neymar fazer de novo... Ele já tá caído. Ele tá caído, ainda consegue tocar a bola. Se você pedir pro Neymar, faz esse drible de novo, ele não faz. Aquele drible não existe. Que eles fazem é o Neymar, aquele drible não existe, cara. Não existe. Não tem nem nome aquele drible lá, cara. Não, foi maravilhoso. É que assim, do jogo em geral, né, enfim, não focando só no gol, nesse gol antológico do Neymar, cara, a grande questão é que foi um jogaço, cara. Thiago Neves estava jogando bem e o Santos estava jogando a vida ali, cara. E realmente é encarado por todo mundo. A cabeçada do Thiago Neves dele foi o segundo gol do Flamengo, foi muito bonito. Ele cabeceia pro chão, bola fica, goleiro tenta tirar com a mão. O segundo tempo, cara, principalmente, o segundo tempo é um jogo muito bom de assistir. O Flamengo começa a jogar muita bola. Tipo, a partir do primeiro, o Flamengo já equilibrou o jogo. Só que aí no segundo, você vê o Flamengo gigante e o Santos jogando a vida na Vila Belmiro. E você fala assim, cara, não dá pra saber quem tá jogando melhor, porque o jogo é lá e cá, lá e cá, lá e cá. É impressionante, assim, é muito... Depois que o jogo tá 5-4, o Thiago Neves teve a chance de fazer o sexto e o Ganso teve a chance de empatar. Teve dois lances muito, que a bola passou muito perto.
E aí você tem isso, cara, de um 3-0 para um 3-3 logo no primeiro tempo. Isso tudo no primeiro tempo. Você fala, cara, você vai pro intervalo. O que tá acontecendo? Né? Tipo, meu Deus do céu, ou o segundo tempo vai ser incrível, ou não vai ter mais nada pra acontecer. Não, e outra, você vai pro. Imagina, você tá perdendo de 3-0, você vai, empata o jogo. Aí você volta naquele clima, caramba, empatamos o jogo, vamos pra cima, pra cima, toma um gol. 4-3. 4-3. E não foi um gol feio. O Neymar dá uma cobertura no. Não, e o Santos tinha tudo pra voltar desmotivado, né, cara? Porque o Santos perde pênalti. O Santos perde pênalti. Tinha tudo pra voltar desmotivado. Mas é isso que a gente tem que dizer. Esse jogo é o reflexo do quanto o Ronaldinho e o Neymar são craques, cara. Porque se fosse qualquer time no lugar do Flamengo, se não fosse o Ronaldinho, o Flamengo não ia reagir. O Flamengo não ganharia aquele jogo sem o Ronaldinho. E se fosse o Santos, se não fosse o Neymar, o Santos perderia aquele jogo fácil depois de tomar um empate. Se não fosse o Neymar fazendo um quarto gol, não fosse o Neymar jogando a bola que ele joga, o Santos também teria uma desmotivação. Então esse jogo mostra o tamanho dos dois, cara. Esses dois jogadores incríveis. E ele tem vários elementos que tornam esse jogo inesquecível, né? Não é só tipo assim, até onde eu lembro. Podia ter sido 5-4 bosta. Mas não foi. Ele tem diversos. Com pênalti, com lances inesquecíveis, com busca, com gol de falta. Eu acho que rolou embaixadinha do Felipe, não foi? Um gol de falta incrível do Ronaldinho. Aquela embaixadinha foi linda. E o Elano, se não me engano, o Elano ele não tinha perdido pênalti desde que tinha voltado, era uma coisa assim, existia toda uma segurança por trás do Elano. E aí ele cobra, ele tenta fazer a coisa, né? Fazer a cavadinha pro Felipe, aí o Felipe fica parado, pega e ainda sai fazendo embaixadinha, assim, felizão. E ainda tem as faltas do Ronaldinho Gaúcho, que você fala assim, cara, é Ronaldinho Gaúcho, cara, é o Ronaldinho Gaúcho, cara, não tinha como... Só o Ronaldinho Gaúcho conseguiria fazer aquele gol daquela falta naquele jogo, naquele momento, naela hora. E ele sai rindo, assim, pro Lucha. E outra... Porra. Aquela falta, a posição de campo, era pro canhoto bater, geralmente. Essa falta era pro Thiago Neves, o Ronaldinho, né? Porque ele é o Ronaldinho, velho. Ele é um mago, velho. Não tem como, mano. Não, se você olhar a cara do Thiago Neves no momento da cobrança, que tem uma câmera que foca na cara do Thiago Neves, porque todo mundo, na transmissão, pensou que o Thiago Neves ia bater aquela falta. Aí, o Thiago Neves olhando com aquela cara de quem vai bater a falta, realmente acreditando que ia bater a falta. Foi um dos jogos assim, que mais funcionou, que mais supriu nas expectativas do Ronaldinho com o Thiago Neves. Foi esse jogo, o Flamengo e Cruzeiro também, que eles meteu uma goleada, 6-1 e tal. Mas esse jogo era aquilo que você falava assim, cara, quando você tem o Ronaldinho, o Thiago Neves no time, é isso que você espera, sabe? É isso que você quer ver. E, cara, e você conseguiu ver, porque foi um time que, querendo ou não, a gente criou uma expectativa de título. Quando o Cruzeiro está dizendo que o Thiago Neves fez 3 gols? Isso, que ele sai até fazendo a dancinha abraçada. Foi 5-1, né? Isso. Que ele sai até dando um tchauzinho assim, abraçado. O Cruzeiro faz o primeiro gol com o Anselmo Ramon, aí o David vira, 2 gols do David, e depois o Thiago Neves faz 3. E aí ele faz aquele creuzinho na bandeirinha. Exatamente. Tá bem. Eles não estão vendo, mas eu tô fazendo também. Esse jogo também funcionou muito bem. Mas, tipo assim, a torcida do Flamengo, como não, né? Qualquer torcida teria uma expectativa com um time que tem Ronaldinho Gaúcho, porque, porra, Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves ali também e tal. E não era só esses dois, mas botando os dois como Eu posso aproveitar então e puxar outro jogo de 2011 que eu tenho na minha lista, porque já que nós estamos falando já desse time, né, que só jogou um ano junto. Eu tenho outro jogo que eu tenho dessa lista desse ano. Foi um ano que eu fui muito ao Maracanã. Maracanã não, ao Engenhão, né? O Maracanã estava fechado para obra da Copa. Mas eu fui muito no Engenhão nesse ano. E é um jogo que eu tenho muita felicidade, cara. Foi porque eu, como torcedora, eu gosto do futebol arte, futebol bonito. Então, pra mim, o melhor clássico sempre foi o Fla-Flu. Eu sempre valorizei muito mais um Fla-Flu do que um Flamengo e Vasco. O Flamengo e Botafogo. E tem o Fla-Flu de 2011, que é o Fla-Flu do Botinelli, que eu preciso dizer. Eu preciso lembrar daquele Fla-Flu que o Botinelli faz 2 gols. Cara, foi tipo... O Botinelli gostava de fazer umas graças nisso. Foi... O jogo tava 2-1 pro Fluminense até os 42 do segundo tempo. O cara me faz 2 gols lá de longe, cara. Uma cobrança de falta que a bola bate nas costas do goleiro do Fluminense, bate no travessão e volta. E uma bomba de muito longe. Que ele corta pro meio e bate de muito longe. Tipo, é igual aquele gol do Amaral que você fala, não.
E o cara faz 2 gols no final do jogo e vira o jogo, cara. Aquilo foi um Fla-Flu maravilhoso, cara. Foi maravilhoso, mano, sem dúvida. No momento em que apita André Luiz de Freitas Castro, um jogo para sempre, um jogo que ficará na história do Campeonato Brasileiro. 5 para o Flamengo. A gente passou muito tempo aqui falando do Flamengo e Santos, né? Porque sem dúvidas é um dos mais incríveis. Tá na minha lista aqui, que seria depois do Flamengo e Santos, Flamengo e Fluminense 3x3 Sul-Americana de 2017. Eu achei que seria tem muitos Fla-Flu na lista que a gente aí. também tem uma virada absurda. O 5x3 no Carioca de 2010. Sim, tem um 5x3 também que é sacanagem. No Carioca de 2010 são 3 gols do Adriano. Adriano amassando o Fluminense. São 3 gols do Adriano, um gol do Wagner Love e o outro gol foi do Kleber. Foi do Cleberson. Exatamente. E tem a história também por detrás desse jogo, né? Que Exatamente. saiu no intervalo. O jogo foi pro intervalo. O jogo foi pro intervalo 3x1 Fluminense. A gente fez 4 gols no segundo tempo. E sem falar que assim, a torcida do Flamengo, as organizadas principalmente, elas não tinham entrado, elas perderam praticamente todo o primeiro tempo. Então assim, no segundo tempo, o Maracanã, na própria narração, eu lembro até hoje muito bem, a torcida do Flamengo já volta com o clima no Maracanã completamente, tipo, a favor, sabendo que assim, cara, vai ser nosso, e aí, tipo, o time parece que sente, e o segundo tempo, cara, é só Flamengo. O Flamengo massacra o Flamengo. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar desse jogo, que é o seguinte: a gente pode ter o ódio que for, quem destruiu esse jogo, quem foi o melhor jogador desse jogo foi Vinícius Pacheco. Vinícius Pacheco destruiu esse jogo. Ele pode ter eliminado a gente da Libertadores, pode ter feito aquela merda lá contra a Universidade do Chile, pode, mas a gente precisa dizer que o cara joga. Ele jogou demais esse jogo, cara. É uma coisa que o Gabriel Farelli falou nesse programa, eu concordo. Ele merece ser torturado pelo que ele fez na Libertadores. Mas que ele jogou pra caralho esse jogo, Ele jogou demais. O Léo Moura também jogou muito bem esse jogo. Tem jogador que faz essas façanhas de vez em quando, né? Mas o meu da lista aqui, que eu tinha separado, é o Flamengo Fluminense de 2017 na Sul-Americana, que o Flamengo conseguiu um empate que classificava o Flamengo. E o é jogo por isso que ele tá na minha lista aqui. Foi o jogo que o Diego Alves virou o que a gente considera hoje do Diego Alves, né? Sim, que a eu acho que o Diego Alves só entendeu tipo assim, cara, ele precisa ser capitão. O Diego Alves só é um dos 3 capitões que carrega a taça, né? Que agora o Flamengo, toda vez que é campeão, tem 3 pessoas carregando taça junto. Ele só é um desses capitões por causa desse jogo. Acho que se não fosse esse jogo, ele não seria capitão do Flamengo. Esse jogo foi o jogo. Foi aquele que a gente falou assim: esse cara precisa ser capitão do Flamengo, olha o que ele fez. E foi o jogo também que a gente finalmente viu o Everton Ribeiro começar a se tornar o Everton Ribeiro que a gente espera dele, né? Que a gente começou a confiar. Que aquele passe que o Everton Ribeiro dá pro Viseu, nossa senhora, a visão de jogo pra dar um passe daquele é impressionante. A Aninha só fala desse passe mais que qualquer um, que a Aninha usa esse passe como exemplo toda hora. Ah, não, pelo amor de Deus, gente, esse jogo, eu já falei, já contei a história, Marcela, por isso que a Marcela me citou. Eu tava lá no Maracanã, não, e olha tudo que envolveu. Eu e meu primo, a gente foi pro Rio porque a gente tava sofrendo, eu tinha terminado o namoro, ele também, minha vida tava uma bosta, não sei o que. Eu falei, não, cara, vamos pro Rio. Aí a gente foi pro Rio, o jogo era no dia do aniversário dele. E ele nunca tinha passado aniversário longe da família, não sei o que. Eu falei, não, vamos, vai ser incrível, a gente vai ver uma classificação sul-americana, não sei o que. Beleza, a gente foi pro Maracanã, um pré-jogo incrível. Quando alguém lembra, desculpa, Aninha, mas alguém lembra quando tinha sido o primeiro jogo? Foi 1x1. Foi 1x0. Foi 1x0, né? 1x0. Acho que foi 1x0. Deixa eu ver aqui. Confere. Eu acho que foi 1x0 pro Flamengo, mas eu vou confirmar. Deve ter sido 1x0 porque o empate dava pro Flamengo. E tem gol fora. Continua. Campeonato Internacional tem gol fora. E aí tá, então a gente, caprichou no pré-jogo e tal, aí pela euforia de aniversário, eu louca pra, e ele não tinha ido no Maracanã novo ainda, então, e eu já tava me preparando pra morar no Rio, e aí eu tava louca pra apresentar pra ele os Chicos, o pré-jogo com uma galera, como é que era, não sei o que lá, e aí eu fui toda cheia de esperança. Aí, beleza, cara, quando o Flamengo tomou, 1x0 Fluminense, eu falei, beleza, vai dar errado isso aqui. Aí, 1x1. E aí na hora, eu, guerreirete que sou, né? Quando deu a falta, que o Flamengo ia empatar, eu ainda falei assim, cara, se o Guerreiro tivesse aí... Só pra constar, o primeiro jogo foi 1x0, gol do Everton Cardoso. Nossa senhora, que desgraça.
Foi mando do Fluminense. E aí por isso que o 3x2 classificava o Fluminense, porque o Fluminense estava ganhando 3x2 na casa do Flamengo. Ah, tá. E é por isso que o empate também classificava o Flamengo. Exatamente. Não, e aí, beleza. E aí eu falei, pô, se fosse Guerreiro aí era gol. Aí meu primo ainda falou assim, não, relaxa que o Diego guarda. Gol do Flamengo. E o jogo tava num clima muito, muito nervoso. Tipo, tinha discussão toda hora dentro de campo. Tinha um monte de coisa. O tempo todo era pancadaria, eles estavam batendo o tempo todo e tal. E aí eu falei, cara... Enfim, eu sei que quando tava 3x1, eu já não tinha coragem de olhar pra cara do meu primo que tava atrás de mim. Tipo, eu falei, cara, que vergonha. Eu trouxe o cara pra cá e a gente vai ser eliminado. 3x1, que coisa vergonhosa. E eu falo o tempo todo, se a Globo me filmasse, eu virava mesmo certo, porque, tipo assim, o meu olhar de ódio pro Flamengo era um olhar de, tipo assim, cara, eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo, eu tô precisando dessa vitória. Tipo, o namorado com raiva do namorado. Sabe aquela coisa que eu falo assim, cara, mas que desgraça, eu nunca mais vou gastar um dinheiro pra te apoiar. Foi esse jogo que tinha o gordinho do Fluminense? Foi. E aí, não, aliás, inclusive tinha até um cara da torcida do Flamengo que ele tava me irritando muito durante o jogo. Eu falei assim, cara, eu vou me afastar desse homem, eu não quero que esse homem fique perto de mim. Eu já tava irritada com tudo que tava acontecendo. No terceiro gol do Flamengo, eu comemorei abraçada com esse cara me jogava pra cima, assim, no colo. E eu, tipo, caraca, nem vi meu primo, fui encontrar meu primo já depois da apito final, não sei onde é que ele foi parar, ele sem óculos, sem entender nada, tipo, não tava enxergando nada do que tava acontecendo. E aí eu sei que foi uma euforia, assim, absurda. E quando o Everton Ribeiro deu o passe, eu não acreditei. Eu falei assim, cara... Naquela hora eu já sabia que eu falei assim, cara, a gente vai classificar. Não tem como, a gente vai classificar. Esse gol aí já tá claro que a gente vai classificar. E depois, inclusive, eu chorei muito com a reportagem que tem, que é o Rueda, chamando o Vinícius Júnior, pro Vinícius Júnior entrar. E aí ele tá dando instrução. Vocês já viram esse vídeo? Todo mundo já viu, né? Que ele tá dando instrução pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá assim, não, tá, eu vou pra lá, eu vou pra cá, não sei o quê. Aí na hora os dois param de falar e começam a se concentrar no campo. Aí eles vão levantando, assim, meio que juntinho, tipo, que tá chegando perto do gol. Aí eles vão levantando. Aí na hora que sai o gol, sai todo mundo comemorando, ninguém nem lembra da substituição na hora. O Vini vai pra um lado, o Rueda vai pra outro. Esse jogo foi muito incrível, muito, muito incrível. Eu saí de lá, tipo, eu voltei pra casa, era 7 da manhã, bebaço, sem nem saber o que estava acontecendo. Eu falei, pô, ainda bem que deu certo no aniversário dele. Eu já tava com medo, né? 3x1. Mas é um jogo... Até como eu não morava no Rio, e eu nunca tinha ido ao final de Flamengo e tal, essas coisas, até 2019, que eu vivi vários jogos emocionantes, tinha sido o meu melhor jogo em estádio. Esse e o 1x0 contra o Botafogo também, do drible do Berrio, do drible da vaca. Foi um jogo horrível, na verdade, mas... Eu posso falar do jogo que provavelmente vai ser o mais emocionante dos que a gente vai citar aqui? Com certeza. Gente, eu tô desconfiando que ninguém citou Flamengo e Cruzeiro aqui. Copa do Brasil de 2013? Tem programa ainda. Gol do Elias. Tem programa ainda. Da Copa do Brasil de 2013? Tá na minha lista. Gol do Elias. É o que eu ia citar agora. Olha aí. Essa parada aqui eu ia falar isso agora. Eu ia falar dele agora, mas eu ia falar do confronto todo. Eu acho que o confronto todo, todos os jogos tem que ser mencionados. Então eu já vou emendar dois. Vou emendar dois, então, com o Cruzeiro. Aproveitar o embalo do Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro 1x0 com Elias. E Flamengo e Cruzeiro de virada no Espírito Santo 2016, que todo mundo achou que o Flamengo ia ser campeão brasileiro por causa dessa virada contra o Cruzeiro. Vocês lembram disso? 2016? 2016, Campeonato Brasileiro. A gente estava perdendo até o finalzinho. Gol do Mancoejo. O Guerreiro fez o gol de empate, o Mancoejo virou no finalzinho. Do Espírito Santo. No Espírito Santo. Tá, lembrei. Foi em Cariacica. Todo gol do Mancoejo. Finalzinho. Eu não quero falar desse jogo porque eu odeio o Mancoejo. O brasileiro já tava no final. A Marcela deu uma coisa com todas as forças. Mas engraçado, Aninha, você falando isso, eu revi esse gol esses dias. Acho que foi o Mancoejo que postou no Instagram. Deve ter sido. Eu tinha certeza que foi o Flamengo que postou. Ou foi o Flamengo que postou. Alguém postou esse gol esses dias. Eu preciso citar uma coisa sobre esse jogo, porque eu tenho um amigo meu cruzeirense que eu apostei esse jogo. E eu estava perdendo a aposta até o final do jogo. Então... Não, eu tava falando que eu perdi, eu tava perdendo a aposta, que eu tinha apostado com um amigo meu cruzeirense nesse jogo, e até o final do jogo eu tava perdendo a aposta, e quando o Flamengo virou o jogo, ele quase me bloqueou. É sério, foi maravilhoso.
Valdemar Cachaça, exatamente. Não, foi exatamente o Valdemar Cachaça, pessoal. Essa aposta de vocês... Foi exatamente contra ele essa aposta. Você não tá entendendo? Não, exatamente. E ele está me devendo até hoje. Mas é verdade. Cara, eu não lembrava, mas foi um jogão mesmo. Foi um jogo muito bom também, assim. O Flamengo jogou futebol bacana, sabe? Claro que tinha o seu time limitado e tal. Mas eu prefiro falar do jogo da Copa do Brasil, eu prefiro falar do confronto do gol dele. É verdade. Seria bom a gente falar dos dois jogos, porque o primeiro jogo tem muita coisa que a gente pode falar. O segundo jogo verdade. Foi muito emocionante o segundo jogo, aquele gol no final do jogo, aquele gol. Acho que se alguém aqui não chorou, não sei que ser humano é esse, sem coração. Mano, eu tinha certeza, né? Mas tipo. Então, mas, cara, quando o Flamengo fez o gol, o Elias fez o gol, eu tinha certeza que a Copa do Brasil era nossa, a gente não ia perder aquele campeonato. Depois que passou do Cruzeiro, só o Mano Menezes não acreditava. Mas apesar desse segundo jogo emocionante do gol do Elias, o primeiro jogo teve muita coisa que a gente pode falar. Teve o gol do Everton Ribeiro, foi um gol humilhante. Teve um gol do Carlos Eduardo. O único gol de Carlos Eduardo com a camisa do Flamengo. Cara, Carlos Eduardo fez um gol. E quase que ele perde, né? Fica parado. Né? Eu acho que tinha que ser a graça do gol. Eu acho que tinha que ser o título desse programa. Carlos Eduardo fez um gol. Não, velho. Não vamos rebaixar esse ponto. Não vamos. Carlos Eduardo fez um gol, gente. Nossa. E olha que ele fez um gol que foi 1% dele, 99% de quem... Sim! Exatamente. Ele quase errou. Não vamos esquecer que a única coisa que ele fez foi botar o pé na frente pra bola bater no pé dele. O meu gato faria aquele gol. Isso que é o mais legal. Meu cachorro. Que ele ainda chuta numa desconfiança de que parece que não acreditar que vai fazer não é gol. Desconfiança, é com medo. Ele chuta com medo. Porque ele sabe que existe a possibilidade dele errar. Então ele vai com medo na bola. Cara, realmente, esse gol foi icônico. Eu acho que mais icônico, inclusive, que o do Everton Ribeiro. Por isso que talvez eu não considere esse do Everton Ribeiro tão bonito, assim, digamos assim. Mas, cara, e se não fosse esse gol, cara, é difícil, hein? Sabe o que pesa um pouco a comparação dos gols? Se você comparar com aquele gol do Neymar, é o seguinte, o gol do Neymar, ele foi um gol de pontos corridos, sabe? Ele foi um gol de um campeonato e tudo mais. O gol do Everton Ribeiro foi um gol em mata-mata, onde o Cruzeiro foi eliminado. Então dá um negócio, tipo assim, e daí que você fez esse gol, tá ligado? Você foi eliminado. Exato. Você foi eliminado. Eu achei... Mas nem só por isso, cara. Esse gol do Everton... Perguntaram pro Luiz Antônio sobre esse gol. Porque ele que tomou o chapéu. Sim. O Luiz Antônio fala, eu prefiro lembrar que eu fui campeão. Mas esse gol do Everton Ribeiro, ele é o gol que até a gente, como o adversário, aplaude. Porque quando fez o gol, eu falei, fila de uma mãe, que golaço do caramba. Meu Deus, que raiva e inveja desse cara. E eu ainda falei, quando ele foi contratado, eu ainda falei, só perdoa o Everton Ribeiro quando ele fizer um gol que nem ele fez na gente com a camisa do Cruzeiro. Aí ele foi lá e se vingou no próprio Cruzeiro, que pra mim pagou a conta. Exatamente. Eu ainda acho que o gol que ele fez em 2013 foi mais ruim. Sem dúvida. O gol que ele fez, que foi eleito golaço do campeonato contra o Cruzeiro em 2018, né? Foi um gol bonito pra caramba. Mas não chega perto do gol que ele fez em 2013, cara. Não chega, mas descontou. Pelo menos a minha raivinha passou. Mas, tipo assim, pra mim não foi a mesma questão que você, Gonzaga. Tipo, eu acho que só vai vingar se ele fizer um gol igual ele fez. Porque eu acho que o Everton Ribeiro nunca fez um gol tão bonito na vida dele como aquele gol. Se você pegar a carreira inteira do Everton Ribeiro, esse foi o gol mais bonito da carreira dele. Então ele não vai fazer nunca um gol daquele. Ele só fez uma vez. Esse é o gol mais bonito da carreira do Everton Ribeiro. Isso aí ninguém precisa duvidar. No momento em que apita André Luiz de Freitas Castro. Um jogo para sempre. Um jogo que ficará na história do Campeonato Brasileiro. 5 para o Flamengo. Cara, falando em golaço, assim, eu acho que vou mudar aqui para um jogo que, enfim, é mais recente, né, 2019, e tiveram muitos jogos em 2019 que são difíceis de esquecer. E, cara, foi um jogo sensacional,
Sensacional não, que no a time gente não só foi tem titular. dois porque não pode ser final, né? Porque final Exatamente. Flamengo e River estava aqui, a gente Exatamente. estava falando de Flamengo e River Óbvio. desde o início do Exatamente, programa. e foi por isso que eu falei, eu coloquei essa regra, porque senão ficaria muito fácil. A gente Sim, escolher, óbvio. vamos, pronto. Então, Ficaria muito óbvio. Vai lá, Simeone. Eu falaria do 4x4 Flamengo e Vasco, que acabou sendo o Também. jogo do título. Acabou sendo o Também. jogo do título. Também. Eu não falei Ah, dele. cara, todo mundo fala disso. Mas eu acho que o jogo do título foi Flamengo e Grêmio com o time reserva. foi Não, mas realmente. pela Ah. rodada, porque o jogo foi adiantado. Então, se você botar na rodada. Na rodada sim. Na rodada onde Entendi, o Grêmio. entendi. Na rodada onde o Grêmio ganhou o Palmeiras, Foi, a foi, mesma foi. rodada que o Flamengo empatou com o Vasco. Porque, na verdade, se a gente considerar o jogo do título, foi Palmeiras e Grêmio, que o Grêmio ganhou no Palmeiras. Que a gente tava no trio elétrico. Foi jogão mesmo. Que a gente tava no trio elétrico. Inclusive, foi um belo jogo, Palmeiras e Grêmio. verdade. A gente pode colocar Palmeiras e Grêmio aqui nessa lista do ano passado, foi um belo jogo. Dois times pequenos, pô. Um ganhou a Libertadores. Um jogo foi bom. Colocando o Grêmio na história aí também, aquele jogo. Gente, o Simeone tava falando, tadinho. O gol. Simeone. Ah, é Vai lá, verdade, Simeone. desculpa, Simeone. Foi mal, Fala do gol do vai lá. Banco Viu, Simeone? Te defendo demais, cara. Demais. Pois é, tem que esperar, mas enfim, não, eu entendo também, porque é muito jogo que a gente. Ainda mais 2019. Falou 2019, mano. É jogo que não acaba mais, golaço e, cara, jogos inesquecíveis em 2019. 2019 tem até treino pra gente ficar falando aqui. Porra, nem fala, velho. Enfim. Cara, um jogo que eu realmente veio à memória, assim, não pelo jogo em si. Como eu falei, o time não tava com os titulares. Mas, cara, foi inesquecível por um momento. E assim que eu falar o jogo que foi, vocês vão saber qual é o momento. Ceará 0, Flamengo 3. Ah, o gol do Pablo Mari? Também. O gol do Pablo Mari? O Puskas desse ano. O gol do Gabigol com assistência do Henrique. Mas eu sabia Aquela que você bola ia, na eu trave, sabia que você ia sabe, falar no isso. primeiro tempo. Eu sabia que você ia falar esse jogo. Eu sabia que você ia falar esse jogo quando você falou golaço, eu sabia que você estava falando desse jogo. Mano, é óbvio, velho. Eu tava revendo mas- aqui. Não tem sobre como. 2000. Eu não comemorei. Tem um jogo- Esse tem um gol jogo. eu não comemorei. Não tive como. Esse Falei, jogo- nenhuma comemoração que eu faça vai fazer juiz ao que eu acabei de ver. Mano, Eu posso ficar nua, correndo Jogo, nua pelo velho, Rio de Janeiro, não vai fazer Eu não juiz. tô- não. Se eu não estou enganado, esse jogo foi na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi entre o jogo do Palmeiras, que foi 3x0, e o jogo do Santos, que foi 1x0, que o Gabigol fez aquele golaço. Se eu não me engano, foi esse. Mas eu quero citar uma coisa. Sobre o campeonato do ano passado, tem dois jogos muito legais pra gente citar, que são exatamente os dois jogos em Fortaleza. Esse jogo, que foi 3x0, e o jogo que o Renier faz um gol no final contra o Fortaleza. Que a gente já estava conformado com o empate, cara. Que o Flamengo, não sei se poupou o jogador, não lembro. Lembrado, o Renier entrou e resolveu o jogo. Foi com o lance de lateral, que a bola foi na cabeça e o Renier bateu. Ah, mas nesse ritmo também Foi um jogo o muito- Flamengo e Não, Botafogo mas- do Lincoln. Também, mas E esse o jogo do Lincoln Fortaleza. entrou, a gente estava já conformado com aquele 0x0 ali. Mas esse jogo do Fortaleza foi muito importante porque o Palmeiras ele tava ganhando no mesmo horário e o Palmeiras estava diminuindo a vantagem. Os palmeirenses ficaram muito putos com essa vitória do Flamengo. Eu não lembro de que foi. Sim. Falaram que tinha 2 bolas em campo. Tinha alguma coisa que falaram que eles. Ah, não, eles ficaram putos porque o Renier tinha que estar na seleção. E eles ficaram com raiva porque o Renier jogou. O Renier não era pra jogar. Os palmeirenses falaram que isso era irregular, não sei mais o quê. Mas Então, a gente também não pode esquecer daquele jogo entre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo lá no Sul. E o Flamengo empatou o jogo no final, que o Flamengo tava jogando muito, mas tava perdendo de 1x0. Lincoln também. Do Lincoln no também. finalzinho. E que a gente falou, cara, o Flamengo tinha empatado, mas o Flamengo tava jogando demais. Tanto que todo mundo falou bem assim, cara, é assim que a gente quer ver o Flamengo jogando. É esse o futebol que a gente quer. Esse jogo não me dá tanta felicidade. Apesar do segundo tempo muito bom do Flamengo, onde o Flamengo massacrou o Grêmio, esse jogo me dá um pouquinho de tristeza, porque o Flamengo passou, pegou o Corinthians, acabou sendo eliminado, e foi assaltado no dia do Flamengo e Corinthians, aquele 0x0 no Maracanã. Então, essa Copa do Brasil em si não me enche os olhos, cara. Essa eliminação pro Corinthians foi muito Eu ridícula. vou citar, antes da gente chegar no jogo mais óbvio de 2019, sem ser final, eu vou citar um que a gente nem ganhou,
mas que não tem como não contar histórias sobre esse jogo, inclusive é funk, que o Gabigol tá pedindo, que é 1-1 com o Inter lá. Tipo, pra mim especial porque eu conheci o Beira-Rio, eu tinha muito esse sonho e tal, me deu teto preto, inclusive, né, não consegui comemorar, tive que sair o estádio mais bonito do Brasil, segundo a Abel Braga. Exatamente, segundo a Abel Braga. Então, e tipo assim, cara, aquele jogo, eu vou falar muito do que ele envolve, tipo assim, claro que depois que o Jorge Jesus assumiu, não depois que ele assumiu, porque ainda teve o jogo com o Emelec, né, que foi bem ruim. Mas, enfim, depois que a gente passa nos pênaltis, que a gente consegue fazer os 2-0 muito rápido, a gente consegue passar nos pênaltis, a gente recebe o Inter e a gente consegue uma vantagem com o Inter. Tipo assim, quando o flamenguista ele vai entendendo assim, cara, a gente tá vivendo uma coisa já muito fora da realidade, só que ainda sem sentir aquela emoção de, cara, tá acontecendo. Esse jogo foi o jogo que, tipo, depois de 35 anos, a gente para e fala assim, caraca, a gente voltou para uma semifinal. A gente voltou. Cara, tá acontecendo. O que acontecer a partir daqui, tipo, a gente agora vai enfrentar o Grêmio. Se a gente não passar, a gente já viveu uma história que a gente não imaginava. A gente tá na semifinal de uma Libertadores. Isso já é muito incrível. Então, tipo assim, aquele dia é o dia que sela, que todo flamenguista foi dormir assim, cara, a gente tá vivendo uma história. É história. Porque a gente tá fazendo a história. E aí, tipo, e vem com tudo aquilo, porque assim, quando o Inter faz o gol, o Beira-Rio começa a ficar ensurdecedor. Foi a primeira vez que a torcida do Inter realmente conseguiu dar uma abafada na nossa, que estava em um número bem menor. Só que aí passa aquele filme que a gente até citou no jogo passado, no programa passado. Passa aquele filme de flamengada de você falar assim, cara, não é possível que o Flamengo vai acontecer alguma coisa agora. E aí você vem naquele contra-ataque absurdo que é típico do Flamengo 2019, né? Que a Arrascaeta recupera, já dá pro Bruno Henrique vai naquela velocidade absurda, o Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, o Gabigol faz o gol. E aí, cara, quando acaba o jogo, tipo assim, quando tá no final, que a torcida do Inter já tá olhando pra nossa e a gente já tá completamente em festa, gritando que é festa na favela, quando eu olhei pro camarote que tava em cima da gente, cara, era o Juan e o Arão vibrando, mas vibrando assim, o Arão quase rasgando a camisa e gritando, tipo assim, e se batendo, muito desesperado, e o Juan emocionadão, cantando com a torcida. E aí você olha aquilo tudo e você fala assim, cara, tá acontecendo, a gente é semifinalista da Libertadores, isso é surreal, isso é bizarro, isso é história, isso é incrível. Nenhum flamenguista estava imaginando isso no início do ano com a Abel Braga, tipo, sabe, que a gente já tá na semifinal de Libertadores, pode acontecer da gente ganhar a Libertadores mesmo. Então esse jogo pra mim é tipo assim, é histórico, ele é incrível esse jogo. Não à toa ele virou funk, e não à toa a gente sempre vai lembrar do Gabigol tá pedindo, sabe, Gabigol tá pedindo. Eu tenho outro jogo dessa Libertadores pra citar, que eu acho sacanagem a gente citar o 5-0, tá, porque eu falei que é o mais óbvio, né? Eu acho que não. Falar, o jogo que eu vou citar é o primeiro jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Incrível. Porque eu acho que aquele 1-1 foi a melhor atuação do Flamengo no ano de 2019. Posso falar por que a gente não ganhou, gente? Posso falar? Porque teve 3 gols anulados. Não, porque quando eu cheguei lá na Arena do Grêmio, eu entrei no banheiro, eu percebi que eu tinha esquecido minha argola. Minha argola era a coisa mais importante que tinha. A minha argola e a minha camisa. Mas aquele jogo jogo podia ter sido muito bem 4-1 na Arena do Grêmio, que foi realmente placar se você não anulasse os gols. Não, podia ter sido e alguns gols daqueles ali eu tenho até dúvida até hoje se realmente estava impedido ou não. Foi a melhor atuação. E o Flamengo tava amassando o Grêmio. Foi a melhor atuação do Flamengo no Sul contra o Grêmio. Foi a melhor atuação do Flamengo naquele ano, no ano de 2019. Tanto que eu fui pro estádio falando assim, eu e todo flamenguista antes do jogo. O Grêmio, um empate. Pensando assim, um empate fora de casa já é incrível. Um empate já é ótimo pra gente. E a gente saiu do estádio pensando, cara, um empate horrível. Cara, o empate foi horrível e a torcida do Grêmio comemorando o empate demais. E a gente assim, caraca, eu não acredito que a gente empatou. Não acredito. Esse jogo, o Grêmio ainda conseguiu jogar, sabe? Por mais que o Flamengo massacrasse, o Grêmio ainda conseguiu jogar. O jogo do Maracanã, o Grêmio
Grêmio não entrou em campo. O Renato Gaúcho... Não. Mas o Grêmio fez um primeiro tempo, tipo assim, até os 35, o Grêmio estava conseguindo... O Renato Gaúcho falou uma coisa no final do jogo que eu concordo com ele plenamente sobre o 5x0. Até uma mulher grávida faria gol no Grêmio. Mas o Grêmio conseguiu fazer um joguinho melhor do que na arena do Grêmio nos 30 primeiros minutos. Eu acho que o Grêmio jogou melhor na arena do Grêmio. Qualquer um faria gol, cara. Se o Flamengo tivesse mais uns 30 minutos, o Flamengo faria mais uns 4 gols. O Flamengo tirou o pé, cara. Se o Flamengo quisesse, podia ter sido 6, 7, 8. Não, mas então, o Grêmio ele desandou depois do primeiro gol, que é no final do primeiro tempo. E quando volta pro segundo tempo, que ele tenta qualquer tipo de recurso. Toma um gol aos 30 segundos. Exatamente. Tipo assim, o Grêmio tenta assim, vamos lá, cabeça erguida. Aí já toma o segundo gol com menos de um minuto, aí acabou o Grêmio, esquece. Mas antes disso, o Grêmio até conseguiu não uma pressão no Flamengo, mas também ficou um jogo de igual para igual. E o Flamengo também não conseguia atacar. E o terceiro gol saiu muito no início do jogo do segundo tempo também, que o Grêmio poderia reagir e fazer 2-2. Daria. Só que o terceiro gol saiu muito rápido também, num lance onde é discutível o pênalti. Eu não estou dizendo que foi ou não foi pênalti do Bruno Henrique naquele lance, mas é discutível. Para os gremistas não foi pênalti. Mas é muito discutível. Agora, a melhor parte desse jogo começa assim, então, o Alisson falou aqui alguma coisa com o Everton Ribeiro, né? Aí o cara, não deu pra entender bem. O Alisson falou pro Everton Ribeiro pra ver se o Flamengo tira um pouquinho do pé. Vai Everton Ribeiro pra cobrança, gol! Rodrigo Caio. Cara, no mesmo lance, o cara pede pro Flamengo tirar o pé e o Flamengo faz o gol. É assim, emblemático, incrível. É o 5º gol do Flamengo. Aí aparece a cara do Renato, assim. Tem eu e um amigo meu que discute até hoje qual gol foi mais bonito. Se foi do Rodrigo Caio ou se foi do Pablo Mari. Que foram 2 gols muito parecidos. Eu acho que muito parecidos. Um foi de uma falta, o outro foi do escanteio. O Pablo Mari... É do Rodrigo Caio, né? O Pablo Mari... Do Paulo Vitor. Não, os dois foram. O Pablo Mari ele só se estica para dar cabeçada enquanto o Rodrigo Caio pula em direção à bola. Mas os dois lances são muito parecidos. A bola vem da esquerda, né? Um cruzamento de escanteio da Arrascaeta, o outro uma falta do Everton Ribeiro. Mas são lances muito parecidos. E o Paulo Vitor falha nos dois, é impressionante. Mas eu acho o do Grêmio lá, contra o Grêmio lá, mais incrível. Não que o. Também acho. A questão é que o Flamengo jogou fora de casa, com toda a pressão, com todo o favoritismo no Grêmio, porque era o Grêmio o time experiente, porque era o Grêmio o time que já tinha casca de Libertadores, era o imortal, o time que o Renato botava nas alturas. A diferença de um jogo pro outro foi exatamente que os gols foram anulados no primeiro jogo e não foram anulados no segundo. Sim, exatamente. Já dizia o sábio rubro-negro. Se o Grêmio é imortal, nós somos os imorríveis. É verdade. Bem lembrado. E tipo assim, o jogo contra o Grêmio lá, cara, o Flamengo amassou, o Grêmio tava desistindo já. O Grêmio já não sabia o que fazer. Só que toda hora era um gol anulado. O Grêmio se ergueu novamente, confiando que não ia ter mais gol, que todo gol que fizesse ia ser anulado. Foi aí que o Grêmio cresceu. E o Flamengo tava assim, todo que eu fizer vai anular. Não, eu tenho outro jogo de 2019 para citar, que é um jogo que eu preciso lembrar a todos vocês, que é o Flamengo e Bahia. Estreia do Felipe Luiz. 3 gols do Gilberto, o Flamengo perde na Fonte Nova, 3-0. Tu tá no programa, tá atrasado. Não, eu tenho que dizer esse jogo por quê? Por que é bom lembrar desse jogo? Porque foi a última derrota da gente, a gente não perde mais. Depois disso, nunca mais. Vai fazer um ano esse jogo, a gente não perde. É bom lembrar. Tanto que eu lembro que eu fiquei muito indignado esse ano, cara. Flamengo e Portuguesa, que a gente tava perdendo. Eu falei, cara, eu não acredito que o Flamengo vai perder. Foi, inclusive, o último jogo do ano, até agora. Eu falei, cara, eu não acredito que a gente vai perder a invencibilidade Portuguesa, Maraca com o portão fechado. Entendeu? Um joguinho horroroso do Flamengo. Eu não acredito que isso vai acontecer. É bom lembrar dessa derrota para aí, porque a gente não perdeu mais de lá para cá. Deixa eu pesquisar que data foi esse jogo, porque vai completar um ano. Tá? Cara, deixa eu pincelar muito rápido 2 jogos que eu acho que são legais de ser citados, mas assim, a gente nem precisa prolongar neles, não. Eu tenho mais um. 1-0 em São Januário, que o torcedor do Vasco quebrou o São Januário.
Gol do Everton Cardoso. Gol do Everton Cardoso, uma baita de uma jogada. Jogadaça do Everton Ribeiro. Exatamente. E... Bom, a torcida do Vasco... Pô, bem lembrado. A torcida do Vasco se desesperou. Mas, Aninha, qual é o jogo que o Vasco perde e a torcida do Vasco não quebra o estádio? Exatamente. Olha, eu não sei como o jogo do Bahia... Todo jogo do Bahia que o Vasco não ganha, a torcida quebra. O jogo do Bahia foi 4/8/2019. Ou seja, vai fazer 9 meses. Se alguém tivesse trepado naquele dia que o Flamengo perdeu, a criança nasceria e o Flamengo não teria perdido mais. É uma gestação. É impressionante. Caraca, muito bom ser Flamengo agora, Jorge Jesus. Obrigado, Jesus. Nunca cansado de te agradecer. Ai, que susto, gente. Um barulho aqui, eu achei que era um bicho. 1-0 contra o... O Grêmio, o Simeone tá subindo. Pois é, eu tô estranhando. Eu ia chamar ele aqui agora. Tô aqui. Bem atropelando a gente. O Simeone não gosta de falar de 2019. O Simeone ele gosta de puxar o time raiz. Gosta de emoção, cara. É exatamente. Não tem, né, cara? Que eu lembro lá do Bina, Souza, Caminhão. É isso que eu gosto. Então, eu vou trazer assim, 1-0 São Januário lá. Torcida do Vasco proporcionou uma guerra lá no Rio de Janeiro. Muito. Esse jogo foi muito bom. E a gente improvisando Rômulo na zaga, porque a gente nem pro zagueiro foi. O que é engraçado desse jogo, que a Aninha tá citando, é que o Vasco, o Vasco não tava bem, o que o Vasco tinha de melhor naquele ano, se eu não me engano foi 2017, era o fator mando de campo, era São Januário. O Vasco conseguia resultados em casa que ajudavam aqui, porque o Vasco sem São Januário era time que ia ser rebaixado. E o que o Vasco faz? Perde mando de campo quebrando o próprio estádio. Isso é o mais engraçado. Eles abrem mão do que eles têm de melhor, que é jogar em casa. Não, loucura. Não é à toa que o ídolo deles é um animal, né? Então, assim... E assim, gente, foi primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tipo, torcedor emocionado demais, basicamente. Eles perderam muito mando de campo. Eles perderam, vocês são malucos, gente. Vocês vivem nessa ideia de que o Flamengo... Mas, gente, é porque não sei se vocês observaram, a torcida do Vasco sempre tem briga, sempre tem quebra-quebra. No estádio, é sempre que o Vasco perde dentro de casa. Lá em São Januário o clima é pesado mesmo. Observem. Quando não é quebrar estádio, é se jogar. Não sei como ainda permite jogo naquele estádio. Quando não quer quebrar estádio, é se jogar na Marquise. O outro... exatamente. Sempre tem alguma história lá. E o outro, para pincelar muito rápido, o Flamengo, 2013, Flamengo e Botafogo 4-0 na Copa do Brasil, que a gente terminou o jogo cantando parabéns para você e pro Léo Moura, depois de um pênalti, assim, num deboche, a torcida do Flamengo... E era um parabéns que podia ser pro Hernani, hein? Que podia também, exatamente. Não era aniversário dele, mas ele tava de parabéns. Então, assim, serviu para todo mundo, tanto que o cara vai comemorar... Velho. Cara, o cara vai comemorar o gol. Que o Paulinho Ratatá jogou nesse jogo é impressionante. É brincadeira. Cara, vamos ser justos, que o Paulinho jogou nessa Copa do Brasil é ridículo. É ridículo. Foi patético, velho. A final, aquele lance da final, pelo amor de Deus, é ridículo. Mas eu tenho um jogo mais raiz, para citar, que eu acho que o Simeone... Esse vai motivar o Simeone a comentar. Que é Libertadores da América de 2010, oitavas de final. Os dois jogos do confronto contra o Corinthians, que o Flamengo ganha de 1-0 pro Maracanã. Ai, que delícia, cara. Aquele jogo que a torcida do Flamengo cai em cima do Ronaldo. Nossa, velho. Aquela chuva. O jogo choveu tanto que a bola não rolava no Maracanã. O Flamengo ganhou de 1-0 nos pênaltis. Gol de pênalti. E aí foi pro segundo jogo, 2-1 pro Corinthians. O Corinthians foi eliminado com o gol fora de casa. É o gol do Wagner Love, velho. Gol do Wagner Love. O Ronaldo meio que, assim, em cima da hora não jogou. Eu acho que não aguentou a pressão, tá ligado? Foi muito em cima da hora, foi muito do nada. E, cara, tava 2-0 Corinthians, o Love lá achou uma jogada e deu um chute no canto. Eu lembro que esse jogo, eu acho que era do Júlio César. Eu lembro que o Elias saiu chorando do jogo. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. Saudade desse time raizinho, velho. Esse time que só fazia merda. Adiando. Flamengo é isso, pô. Que chato. Nunca mais vou ver isso na minha vida. Vai ficar só nas minhas recordações. Agora a gente só vai ser campeão na lama. Mano, a apresentação do Ronaldinho, a galera invadindo. Mano, bons tempos. Bons tempos. Saudade daquele que a gente não vive mais.
A gente não precisa citar jogos que o Petkovic deu aula em 2009, né? Que nem a Marcela falou, cada jogo era uma final. Né? 2009, Palmeiras, assim, da vida, a gente não precisa, né? 2009... Vamos ver se teve um jogo de 2009 pra citar, porque todos os jogos foram... Aquele campeonato de 2009 foi um campeonato estranho. Mas eu tenho um jogo que eu não esqueço. Rapidinho, eu tenho um jogo muito bom. Que eu, 2019, Simeone, me desculpa, mas que a gente recebeu o Palmeiras no Maracanã e que a gente foi lá também, 3-0 fora o baile, e que a gente foi lá também e tem um Gabigol fazendo trenzinho em frente à mancha, a mancha perturbada, tacando cadeira, desesperada, e a gente estava sem torcida, eles ainda foram agradecer a nossa torcida, fizeram uma homenagem no canto que era para estar a nossa torcida, e a gente atropelou o Palmeiras, então tipo assim, criou-se toda essa rivalidade. Vale a menção. Cara, eu lembrei do Flamengo e Corinthians desse ano também, no Maracanã, cara. Também. Gerson jogou, nossa, o que Gerson jogou, esquece. Não, mas qual o jogo do Flamengo e Corinthians? E tem a o Copa jogo do Brasil? Não, o do Brasileiro. 4x1? 4x1? Mano. Os gols do Bruno Henrique? Que ele pediu música fantástica, ele pediu lá. Mano, genial. E tem velho. outro muito bom também, Cara, que inclusive por falar em Gerson, que também foi muito bom esse jogo, eu acho que foi um jogo muito importante, até que foi um dos jogos que eu falei assim, cara, o Flamengo vai ser campeão. Flamengo e Botafogo, que o Gerson fez até o seu primeiro gol, que a gente foi 3-2, se não me engano. Que o Gabigol fez chororô. Foi, exatamente. Então, assim, o Botafogo chegou a conseguir ficar na frente. Quem jogou muito nesse jogo foi o Rafinha. O Rafinha, se não me engano, deu 2 assistências. Deu lençol. O Rafinha jogou demais nesse jogo. O Rafinha jogou muita bola. Então, assim, eu acho que é importante a gente mencionar porque criou-se toda essa rivalidade do Flamengo e Palmeiras, então logo depois do Palmeiras ter provocado muito a gente no 2018, o cheirinho foi muito forte em 2018, a questão da provocação, e em 2019 todos os encontros que proporcionaram pra gente com eles, poxa, não deu nem pra passar nervoso, assim, foram jogos facílimos, o Flamengo não passou nenhum, cara, sabe, no Maracanã, os caras não fizeram nenhum gol pra contar uma história, pra poder deixar um nervoso, assim, então acho que vale a pena. Teve um gol anulado, eu acho, né? Teve um gol e foi anulado lá no início, aquele golzinho bem girl. Então, tipo assim, e sem falar que a gente derrubou o técnico, né, deles. A gente teve esse prazer de derrubar o técnico deles, que o técnico, inclusive, por favor, falem aí o nome, por favor, que eu gosto. Filipão, e a gente derrubou o Mano também, ano passado. A gente derrubou o Mano também. A gente derrubou 2 técnicos do Palmeiras, é verdade. Foi, a gente derrubou o Mano Menezes e derrubou o Filipão. Muitos técnicos ano passado. Técnico do Palmeiras, todas as vezes que o Palmeiras tentou enfrentar a gente, eles mudaram, contrataram gente nova e a gente estava lá derrubando. Então, assim, é muito legal citar isso na história, porque é bem no ápice da É muito legal lembrar que o Palmeiras hoje está com o Luxemburgo. Sim, grande nome.